No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É com imensa alegria que damos as boas-vindas a este encontro especial que promete transcender os limites convencionais da medicina e mergulhar em um diálogo sobre cuidado integral, esperança e humanização. Hoje, 28 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras, recebemos uma convidada que une ciência, espiritualidade e ação social com uma rara sensibilidade. A doutora Welma Wildes, falei certo? Uhum. Médica geriátrica e espiritualista. Prepare-se para uma jornada que une ciência, fé e empatia. Doutora Welma, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço de coração por ter aceito o meu convite. Muito obrigada, Joelísio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E é você que acredita que a medicina pode ser um ato de amor. Vamos começar nosso podcast ao vivo pela Melodia FM e você também pode estar acompanhando na nossa página do Instagram, né, Joelísio_Fraga. Então vamos lá. Quem é a doutora Welma? É sempre um desafio falar da gente, né? Pensando por onde começar, mas assim, hoje, né, eu sou geriatra, né, com formação pela Escola Paulista, pela Unifesp, sou professora da UESB, estou aqui em Conquista há 16 anos, e desde que cheguei, entrei na UESB e atualmente eu estou dedicação exclusiva na universidade. Mas eu não sou daqui de Conquista, eu sou de Petrolina, né? Tive, vamos dizer, ao longo da história, né? Da minha história de vida, várias escolhas importantes. Sim. Até, acho que como todos nós, né? Até hoje, como, por exemplo, a escolha da medicina em si, que não foi uma escolha como habitualmente meus colegas, e eu geralmente vejo meus alunos escolhendo a vida inteira sonhando ser médico. Sim. Eu brincava de ser professora a vida inteira. Não, e inclusive, assim, o ideal não era a medicina. Mas tinha muito aquela coisa era muito idealista e, assim, de querer construir um mundo melhor para os meus filhos, né? E querer, né? Coisa típica da juventude. Acho que consertar o mundo, né? Mas dar a sua contribuição. Entendi. Para o mundo. Sim. E nessa escolha de tentar escolher qual a profissão que eu conseguiria desenvolver meu papel, sem depender tanto de uma estrutura muito rígida, né? Mas que com o meu conhecimento eu pudesse ajudar o outro, eu fui me encontrando na medicina. Então, realmente foi no 3º ano que eu escolhi fazer medicina, tendo aquela convicção, eu vou tentar, mas se eu não gostar, eu vou fazer outra coisa. Eu queria fazer biologia, inclusive, na época. E outra coisa que me dificultava fazer medicina era o lidar com a morte, né? Então, eu vim de uma família que eu sou a 5ª filha. Sim. Onde 4 mulheres e um homem. E meu 2º irmão, ele falece com 2 anos e 8 meses de uma doença neurológica progressiva. E minha irmã mais velha, ela falece com 20 anos, eu tinha 9 na época, de acidente de carro. Então, para mim, eu tive de enfrentar
primeiro, né, na medicina, a dificuldade de lidar com a morte. Sim. E isso era uma das coisas que me impedia muito em relação a essa escolha. Mas, assim, logo no primeiro ano de faculdade, aqueles contatos com a anatomia, com os cadáveres, foi um momento muito difícil. Então, assim, foi um momento de crise. E aí inicia a psicoterapia. E minha psicóloga ajudou muito ao longo da vida, né? Porque foram acho que foram uns 4 anos que eu fiz psicoterapia. Mas ela, posso dizer que me preparou aí para a vida. Porque foi esse trabalhar os medos, né? Estudar o que era a morte, o significado. Eu lembro que no 4º ano, quando eu estava no Hospital de Irmã Dulce, eu fiz faculdade em Salvador, e aí quando estava passando lá no Irmã Dulce, na enfermaria de doentes crônicos de lá, por coincidência, a minha psicóloga, ela conduzia um grupo de estudo da morte, e eu e mais 2 colegas, a gente entrou no grupo para estudar, fazer parte do grupo da morte, né? E então, assim, esse lidar com a morte foi me preparando para as minhas escolhas futuras. Como fazer geriatria é uma escolha onde eu lido com pacientes que a expectativa de vida é bem menor do que uma pediatria, por exemplo. Com certeza. E, ao mesmo tempo, é uma escolha que, quando eu pensava assim, olha, o meu foco na geriatria não é curar o paciente a todo custo, não é mantê-lo vivo a todo custo, mas dar qualidade de vida. Se ele puder viver intensamente os dias que ele estiver aqui, isso vai valer a pena. Um fim com dignidade, né? Uhum. E aí, quando a gente vai refletindo ao longo da vida, né, que a morte é o que a gente tem de mais certo, que não tem por que a gente ter medo de morrer, porque é algo óbvio, que a grande novidade da vida, vamos dizer, o grande desafio da vida é viver. São as escolhas de cada dia e a gente poder fazer o nosso melhor enquanto estiver aqui. Então, quando a gente muda o foco para viver bem enquanto estiver aqui, a morte passa a não assustar tanto. Verdade. Pô, isso aqui é muito lindo. Essa era... Vou te chamar você, tá? Tá. Você hoje, quando a humanização se tornou importante na sua vida profissional, doutora? Na faculdade, quando nós somos formados, há sempre essa preocupação de formar profissionais humanos, né? Eu lembro que em uma das aulas de psicologia médica que a gente tinha na época de graduação, um dos colegas, né, no encontro, numa roda de conversa, um dos colegas perguntou assim, poxa, eu olho para meus colegas aqui e eu não imagino nenhum deles agindo diferente do que a gente está aprendendo. E eu fico me questionando, onde é que a gente se perde? Essas palavras desse colega de turma marcou minha vida inteira, porque por vários momentos você vê esse desafio para se desvincular da humanização, né? Onde as pressões pelo trabalho, por produzir mais, ou as pressões financeiras, seja lá o que for, né? Você tem de parar e refletir, calma, eu não posso me desviar dos meus objetivos, né? Do porquê que estou aqui. Então, assim, acho que esse momento foi importante. Eu lembro da música de Milton, aquela bola de gude, né? Quando o menino vem para nos dar a mão. Então, esse discurso dele, essa pergunta, muitas vezes me dá a mão. Você tem vocação para médica? Eu acabei me encontrando.
encontrando, né? É. Que a gente, doutora, o que a gente tem visto hoje são 2 tipos de médicos. Aquele por vocação e o por profissão. E aqui, esse de profissão, falta muito que você está demonstrando aí amor pelo próximo e respeito, né? Então a gente depara muito com isso, né? Tá muito preocupante a situação hoje daquele que faz a opção por ser médico. Médico é uma opção que a gente precisa de um médico. Hoje eu não vivo mais sem médico, nem querendo. Eu vou ter que estar com os médicos, e graças a Deus os meus médicos são muito humanos, né? Mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né? E como é que surgiu o seu interesse pela geriatria? Com tantas opções que tinha, né? Até mais leves, né? Até áreas mais leves. Por que a senhora escolheu a geriatria? No primeiro ano de faculdade, eu me encantei pela neuro. E, assim, eu pensava em fazer neurologia, né? Então, fiz monitorias de neuroanatomia, mais adiante fiz monitoria de neurologia em si. Mas, assim, até chegar na monitoria de neuro, que foi também mais ou menos no 4º ano, acho que 5º ano mais ou menos, eu conheci um geriatra lá no Hospital de Irmã Dulce, né, Dr. João Eudes, lá de Salvador, que ele estava começando um ambulatório de geriatria no Centro Espírita lá, que era o Deus Cristo e Caridade, lá em Brotas. E aí, Dr. João fez um convite para quem queria acompanhá-lo, tudo. E eu fiz, poxa, na faculdade eu não tenho formação, a gente não aprende nada de geriatria, eu quero aprender. E aí eu comecei com o Dr. João para aprender. Quando eu fui fazer o meu estágio de neuro, quando eu fui fazer a minha monitoria de neuro, eu pude perceber a diferença. Porque assim, a gente conseguia fazer diagnósticos muito bonitos de doenças neurodegenerativas, mas a gente não tinha muito o que oferecer. Então, aquela sensação do paciente estar indo e vindo sem eu conseguir oferecer algo que melhorasse a sua qualidade de vida e a sensação de não estar contribuindo com ele, me angustiou muito. E aí foi o momento que eu olhei para a geriatria e que eu vi que, poxa, lá no ambulatório, os pacientes têm todas as doenças do mundo, mas a gente não tem um foco de curar, a gente tem um foco de dar qualidade de vida, né? Que eles tenham a vida enquanto estejam aqui. E isso me fez desviar da escolha e, assim, a geriatria me trazia outro benefício, é que você não precisa olhar só um pedacinho do indivíduo, né? Que hoje em dia as pessoas são fragmentadas nos especialistas. O cardio, o neuro, o gastro. Então, isso me dava a oportunidade de trabalhar com o indivíduo inteiro. Eu não preciso trabalhar com um pedacinho, né? Você roda pela clínica médica inteira no indivíduo só, que muitas vezes tem multimorbidade. Você tem de conhecer, lógico, um número maior de doenças, mas o seu foco diante dessa complexidade toda que nós temos, quais as prioridades para aquele indivíduo? O que é que vai dar qualidade de vida a ele? O que é que vai acrescentar, né? O que é que vai dar um impacto maior no seu dia a dia? Então, a escolha da geriatria veio através... Legal. E os cuidados paliativos, como é que você conheceu? Eu conheci cuidados paliativos, a princípio, como não fazer cuidados paliativos. Como não fazer? Aham. E eu acho que, por parte das vezes, a gente encontra assim. Eu fui fazer residência de clínica em São Paulo e tentei voltar para Salvador para fazer residência de geriatria,
mas eu não me... Identificou? Não me identifiquei com o serviço. E uma das coisas era a questão da forma como a visão em relação ao idoso, né? Como se já fosse, já tá no final da vida, não há muito o que fazer e fica ali. E para eles eu era muito invasiva, né? Porque assim, comigo eu sempre tive que a gente chama de pé frio. Então, assim, chegava na enfermaria, minha paciente que fazia uma arritmia grave, palpitando, quando eu ia ver, tava com taquicardia ventricular. É uma arritmia que você faz uma cardioversão, o paciente melhora. Como é que eu não vou fazer isso? Outro estava internada para reabilitação, né? Outro tinha feito um AVC, estava comigo, ele começa a vomitar, broncoaspira. Eu tive de tubar, colocar em ventilação mecânica, correr atrás de vaga, colocar drogas vasoativas, tinha chocado. Porque assim, era uma pessoa que estava bem até pouco tempo atrás e tinha um potencial de melhorar. Mas para a realidade local, isso naquele momento era um desafio. E aí a gota d'água lá, eles estavam iniciando os cuidados paliativos, mas eram de uma forma um tanto diferente. Teve uma senhorinha de seus 67, 68 anos que a família trazia, né? O filho levava para ficar lá. Ela muito obesa, com uma insuficiência venosa importante, a perna chega minando água, líquido, né? E assim, ela ia ficar lá como cuidados paliativos, né? Já que ia ficar lá, não... O entendimento de cuidados paliativos que eu tive no ambiente era de não investir, não fazer nada. E aquilo ali me angustiou extremamente, porque era alguém de 67 anos, alguém com potencial. E ainda mais, assim, a visão de um certo abandono ali do filho, que não estava tendo noção da responsabilidade dele como filho ali, né? Então, ali foi a gota d'água para eu desistir naquele momento da residência, estudar de novo e voltar para São Paulo para fazer residência de novo. E aí, quando eu voltei, já entrei na Escola Paulista e lá eu tive contato com um curso de formação de cuidados paliativos, que era até Dr. Ricardo Volpe, que estava iniciando. Era uma época que realmente as pessoas estavam falando em cuidados paliativos, e Ricardo traz a perspectiva muito humanizada do cuidado paliativo, onde você tem de olhar para o paciente, para os seus desejos, as suas necessidades, e da família. Não é só aquilo que o profissional médico acha, ou o profissional e equipe acha que é importante para o indivíduo. Você tá notando que está desmistificando um pouco a ideia de que o paliativo é fim? Eu acho que já está bem melhor. Já está bem melhor, né? O trabalho da Ana Cláudia abriu muitas portas, né? Porque antes falar, assim, indicar cuidados paliativos era um desafio, porque as pessoas acham, lembro do pai de um colega que eu cuidava, né? Ele com insuficiência cardíaca grave, quadro demencial também grave, e faz uma obstrução arterial, e eles iam colocando na UTI. Aí eu falei para ele, poxa, você tem certeza que você quer cuidar dele na UTI? Né? Porque na UTI a gente vai investir, quem tá lá vai fazer tudo. Se ele entrar em insuficiência respiratória, vai entubar, vai fazer tudo. Sim. Seu pai tem indicação da gente fazer cuidados paliativos, vamos tratar ele diferente. Aí ele toma um susto e fala, você quer que eu abandone meu pai? Você tá me falando para... Não, né? E assim, para muitas pessoas ainda hoje,
aqui, pelo menos, ainda vejo essa coisa dos cuidados paliativos como não fazer nada. Olha, eu vou mandar esse paciente agora só cuidados paliativos. Tipo assim, acabou o tratamento, as possibilidades curativas, então agora a gente manda para cuidados paliativos. E, na realidade, não é isso, né? Os cuidados paliativos, no diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, é o momento que você vai começar a falar ao paciente sobre cuidados paliativos, sobre cuidados de conforto, né? Do dizer, olha, não vai ser fácil, né? Não só pela própria evolução da doença, mas também pelos próprios tratamentos que muitas vezes os pacientes são submetidos, que são muito agressivos, mas estaremos juntos e nós iremos confortar e te dar alívio, né? Nessa caminhada. Já teve caso de ter paciente, que eu já ouvi falar, não sei se já teve contigo, de ter pacientes assim que já está no fim de vida, iniciar um tratamento e superar e viver normalmente. Já, né? Já, e inúmeros. Porque, assim, nós não temos como definir a hora que o paciente vai partir. Sim. Por isso que eu acho tão importante a gente fazer a nossa parte. Cuidados paliativos é você cuidar priorizando o conforto. Mas tem alguns momentos que você vai precisar entrar com antibiótico, que você vai precisar fazer algum procedimento um pouco invasivo, desde que o benefício para ele esteja claro em relação ao desconforto, em relação ao risco. E assim, eu já tive inúmeros pacientes até que começaram a gaspear, a gente começa a... Acho que continua dando conforto dele, continua tratando e o paciente passa um dia, 2 dias, recupera e depois fica bem. Bom. Então, assim, mais uns dias, que seja uma semana, que seja 2 semanas, mas é 1 semana e 2 semanas que se trabalha perdão, que se diz um eu te amo, que agradece. Verdade. Né? Então, são momentos de ouro. Sim. E outra coisa que eu percebo é que, assim, tem pacientes que vão muito facilmente, né? Você dá todo o suporte necessário, né? Para ele estar confortável, para ele estar bem. Só que você olha, poxa, ele aparentemente tem uma reserva boa. Quando menos espera, o paciente já foi, ele estava ali pronto. Já tive paciente de avisar já toda a família, eu tô partindo. Eu acho que eu não passo desse mês. A família olha assim, não, que isso, senhor tá ótimo, por que o senhor disse que tá partindo? Aí vem um quadro agudo e realmente o paciente vai como um passarinho. E tem outros que a gente não consegue acreditar que situações ele ainda consegue passar, assim, de desconforto, de sofrimento, e ele não se permite partir, ainda muito apegado aqui à vida material. Então, a minha impressão é que cada um vai no momento que está pronto. Concordo. Que se permite partir. Concordo. Para você, existe um momento ideal para iniciar os cuidados paliativos nos seus pacientes idosos? Geralmente, eu vou preparando os pacientes e as famílias. Conversando com os pacientes enquanto eles ainda estão lúcidos sobre os desejos deles em relação a condições futuras, né? Em relação a caso de doença grave, quais cuidados eles gostariam de receber, né? Gostariam de ir para o UTI, gostariam de ser entubados, alimentação artificial, ressuscitação. Então, assim, tem pacientes que dizem que gostariam. Já tive paciente dizer que gostaria de partir no hospital e não em casa. E essas decisões a gente tem de respeitar, porque nem todo mundo é igual, né? Tem pacientes que acham que tem de passar por tudo, porque eles têm de ter a sensação que eles estão sendo cuidados até o fim.
Mas tem outros que não, que conseguem dizer, não, isso para mim não seria vida, ou eu não gostaria de passar por isso. E também a gente vai acompanhando. Então, são pacientes que eu costumo preparar ao longo do tempo sobre o que realmente importa na vida, né, deles, para que eles possam eleger suas prioridades, para que eles não se esqueçam ou busquem viver de forma intensa com a família, trabalhando questões como mágoas, né, que a gente vai carregando ao longo da vida, perdão, gratidão, às vezes coisas a resolver, né? Quando você olha assim, poxa, se eu soubesse que eu vou partir amanhã, qual é a minha prioridade? O que eu precisaria deixar pronto aqui? Né? Então, isso é uma das, vamos dizer, um dos benefícios de uma morte anunciada, né? De uma morte que você tem uma doença que ameaça a continuidade da vida e você pode se programar para partir. Mas nós nem sempre vamos ter essa morte anunciada. Então, eu sempre brinco com eles que assim, olha, muitas vezes eu tô aqui contigo, eu vou antes de você. Então, a gente não sabe o momento que a gente vai. Você acha que ele ali está tendo uma oportunidade, mesmo com a doença, de rever a vida dele, né, explorar mais aquilo que ele não explorou, que foi de dizer eu te amo para a mãe, para o filho, né? Uhum. Né? Talvez ele tenha mais esse privilégio do que uma pessoa que está com você. Você está bem com saúde e ele não, né? Na realidade, essa vivência com eles me fizeram rever as minhas próprias condutas. Sim. Porque o que eu percebo? Muitas vezes a gente deixa para o final para perceber que a gente fez tudo errado na vida, que a gente construiria uma vida toda diferente. E conviver com pessoas em fase final de vida, né? Me fez perceber que eu não preciso estar ali para viver melhor a cada dia, né? Para, de certa forma, tentar estar pronto. A gente nunca está pronto, mas assim, buscar viver o que realmente importa, viver congruente com as nossas crenças, com os nossos desejos, né? Respeitando o outro. Sim. E vice-versa. Eu tive a oportunidade, né? Eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por Carminha, né? Lá da Casa do Amor. Ela esteve aqui, nós batemos um papo e ela falou de você. Falou, você traz ela aqui, bate um papo com ela. Eu falei, tá bom, por isso que eu fiquei no seu pé. Ela, não, eu tenho que achar ela. Aí vai, deu certinho, né? Então eu tenho todo uma admiração, que a Casa do Amor hoje realmente é um patrimônio de conquista, né? E aquela mulher é muito abençoada. Nossa, não tem outra explicação a não ser uma presença muito forte de Deus nela, né? Uhum. E como é que surgiu o seu envolvimento com a Casa do Amor e o trabalho social que você realiza lá? Através dos meus alunos. Teve um ano que no meu módulo de envelhecimento, eu coloquei um desafio para eles de escolherem, né, uma instituição, um local onde eles iriam escrever um projeto para dar qualidade de vida aos idosos dali. E aí um grupo escolheu a Casa do Amor. E aí eu precisei ir lá conhecer, conversar, e assim, o encontro com Carminha foi um encontro que realmente despertou várias coisas na minha vida. Porque, assim, ao perceber a doação dela, né, aos pacientes da casa, que eles acolhem na casa, né, e a história de vida dela com, acho que 7, 8 crianças adotadas, fora os 2 filhos, né, que também Sim. demandavam os próprios cuidados, mas assim, crianças, como ela disse, sem selo de qualidade, né, com
aquelas crianças que ninguém gostaria de adotar e Sim. ela acolher, cuidar. E eu vejo a Carminha presente em quase todos os cantos que tem alguém precisando. Ela consegue estar presente, ela consegue ser 1001. Então, assim, aquele primeiro encontro marcou minha vida. E eu estava terminando na época o mestrado, então quando acabou eu já tinha em mente, eu preciso fazer um projeto de extensão ali. Aí foi onde, em 2015, a gente fez o projeto de extensão chamado Compaixão, Cuidados Paliativos na Casa do Amor. E aí era um projeto que eu tinha uns 12 a 15 alunos, eram muitos alunos envolvidos. E tinha também uma equipe multi, tinha aluna de farmácia, tinha psicóloga, tinha assistente social, tinha da nutrição. Então, assim, era literalmente uma equipe multi. Então, geralmente passava os sábados lá, a gente discutia os casos e foi um aprendizado muito grande, né? Uma escola ali, né? Uma escola, muitos desafios. Eu acabei tendo de parar. Em 2016, eu comecei o doutorado em Salvador. Lá na UFPA, viajava toda semana para assistir aula. E coincidiu que meu pai acabou diagnosticado com um tumor renal, já com várias metástases pulmonares, já bem dispineico naquele momento. Lá em Petrolina? Não, meu pai já estava aqui. Já estava aqui. Sim. E eu já cuidava, meu pai, minha mãe, minha tia já moravam aqui, então eu já cuidava dele. E naquele momento eu tive de abrir mão do trabalho da casa, né? Porque assim, eu não ia dar conta Sim. de tantas atividades. Mas fez muita falta. E meu pai, que a princípio estava muito dispineico quando fechou o diagnóstico, né? Que foi logo depois de um quadro gripal, ele continuou com muita dispneia e tosse, que eu fui fazer um raio-x e o raio-x estava cheio de metástases pulmonares. Eu tive a oportunidade de fazer cuidados paliativos nele. Com seu pai, né? Cuidados paliativos exclusivos, porque ele já tinha um quadro demencial, já tinha um comprometimento funcional importante, então assim, tinha estenose aórtica grave, ele não ia conseguir ser submetido a uma cirurgia para fazer uma biópsia. Então, o onco até fez, vamos tentar uma mediastinoscopia, a gente tira um nódulo pulmonar e tenta biopsiar para começar a químio. Eu fiz, se ele for, ele não sai dali, porque assim, ele não vai sair do tubo, ele muito obeso, não ia sair cheio de úlcera de pressão, e naquele momento ele ainda estava bem. Aí eu lembro, na época, ainda passei para ele, assim, em relação ao quadro dele, o tratamento, o que ele gostaria de passar. E mesmo tendo um quadro demencial, ele ainda tinha alguma autonomia. Aí ele fez assim, se eu fizer isso, eu vou ser curado, eu vou estar bem? Eu fiz, não. Aí ele fez, então me deixa como eu tô. E aí ele ainda ficou, ele fazia hidro, ele, vamos dizer, deu 1 mês, 2 meses, ele deu uma melhorada e ele ficou ainda, após o diagnóstico, 3 anos e meio. Né? E 3 anos e meio com qualidade de vida. Ai, que bom, né? Com cuidados paliativos exclusivos. E foi um momento que eu tive a oportunidade de sentir na pele. Não, de estar ao lado dele, literalmente. Porque eu tinha tido minha última filha, né? Em abril. Sim. Ou em março, quer dizer, ela teve alergia à proteína do leite, fez um quadro de uma aspiração
grave, que quase parte. A gente ficou fazendo manobras uns 20 minutos, eu e meu esposo, até o SAMU chegar. E então, até os 6 meses, eu dormia com ela. Eu vivia com ela no sling, né? E dormia Sim. com ela aqui. Então, naquele momento, eu ainda não estava trabalhando. E foi o momento da finitude dele, né? Quando ele começou a sangrar pela urina, né? Sim. Aí ele fez, a gente investigou para ver se não era cálculo, se não era infecção, não era outra coisa. Não era tumor. Aí ele olhou e fez bem assim, e agora? O que eu faço? Eu fiz, vamos cantar. Não é o que o senhor gosta? Né? Então, foram momentos que, assim, a anemia que ele fez pelo sangramento acabou descompensando a insuficiência cardíaca e ele não aguentava mal virar na cama, que ele fazia edema agudo de pulmão, fazia angina, e lá ia eu fazer hemofísica, fazer as manobras para tirá-lo dali. Mas assim, foram momentos importantes porque eu consegui trabalhar com meu pai, perdão. Meu pai nunca foi de pedir perdão a ninguém, então, primeiro perdão, e sempre se achou muito, de certa forma, ele tinha uma autoestima muito grande, Sim. né? Então, Tipo assim, um orgulho. isso, ele achava que não precisava a princípio. E naqueles anos, naquelas convivências, nós fomos trabalhando essas questões, né? Inclusive entre nós mesmos. E ele nunca tinha pedido perdão na vida. O primeiro perdão foi, vamos ligar, né? Foi com a irmã, vamos ligar e você fala. Eu ia falando, né? Eu queria pedir perdão por tudo que eu fiz e ele repetia. Naquele dia ele estava muito dispineico. Depois que ele pediu o primeiro perdão, ele teve um alívio tão grande da dispneia dele, que eu acho que foi uma semana aliviado. E foi incrível que ele passou a ligar para as outras pessoas espontaneamente e a pedir o perdão que ele precisava. Então, a gente conseguiu trabalhar várias coisas que são importantes. Foi leve, né? Foi. Ele foi uma partida que não foi fácil, porque ele fez muita sororoca, que era aquela respiração agônica. Ele fez muita secreção. E eu não entendia porque fazia assim, meu Deus, geralmente eu cuido dos meus pacientes e eles não partem assim. E eu tô vendo meu pai partindo com tanto sofrimento, né? Mas aí eu lembro que eu acalentava ele, eu falava, pai, não tenha medo, né? Que Jesus é um bom pastor, ele não perde uma ovelha. Pode ir. Pode ir. Mas não é fácil não, né, doutora? Não. Não é fácil, né? Como é que o trabalho social que você realiza lá na Casa do Amor impacta a vida dos pacientes e seus familiares? Eu acho que hoje em dia, né, eu voltei à Casa do Amor, né, vai fazer 1 ano ainda, né, tô recomeçando o Compaixão, só que antes eu fazia cuidados paliativos com opioides, como morfina, dentre outros, né, com medicina tradicional, o que a gente tinha até dificuldade de obter na época. Hoje em dia eu estou retornando fazendo homeopatia neles. E é incrível que, assim, consegui aliviar a dor, né? Muitas vezes a dor física, mas também a dor psíquica, a dor moral. Trabalhar a questão da partida. Semana passada, nós estamos com um paciente lá que está em processo de partida e assim, ele olhou para mim e fez bem assim, olha, essa noite eu quase morri. Aí eu perguntei, e você tem medo de morrer? Aí ele olhou, às vezes sim,
às vezes não. Aí eu fui conversando com ele sobre as questões, o que significava morrer, né? Que, sim, e que ele não tivesse medo. Que morrer todos nós iríamos. E não era novidade, que é retornar ao Pai, né? Ao nosso Criador. Então é um momento especial na vida de todos. Não seria esse fim, essa angústia toda. E que ele lembrasse da oração. Eu pego o terço, tem estudos com terço em relação a trabalhar a ansiedade e depressão. Então eu gosto de ensiná-los a rezar o terço, né? Da forma mais simples possível. Bolinha grande é Pai Nosso, bolinha pequena Ave Maria. E aí você vai rezando. Aí eu perguntei a ele, cadê o terço que eu te dei? Tenta fazer o terço e vai pedindo. Olha, lembra na Ave Maria, quando a gente pede a Nossa Senhora, né? Para estar conosco. Então, faz a oração e depois que eu voltei, ele estava com um olhar mais sereno, né? Carminha até me deu notícias que ele está cada dia mais, vamos dizer, está partindo, mas ele está sereno, né? A gente vai de alguma forma, Sim. Mas ter a oportunidade de ir em paz, isso não tem preço. Então, Verdade. Eu acho que o meu trabalho, mais do que o conforto físico, é buscar proporcionar com que eles possam partir em paz e que a família possa ficar em paz. Pois é, além disso aí, dessa história, a senhora poderia compartilhar alguma história marcante de um paciente lá da Casa do Amor que tenha sido impactado pelo trabalho social e paliativo? Acho que não falta caso lá, né? Eu lembro de um paciente que acho que o impacto foi na vida dele e na nossa também. Teve um paciente que ele com tumor de cabeça e pescoço, chegou um momento que o onco, ele estava com a esposa, né? O onco pediu para que ele saísse e conversou só com a esposa, que ali já não tinha mais possibilidades terapêuticas e que ele iria para casa, né? Porque assim, a Casa do Amor acolhe pacientes que vêm fazer tratamento aqui em Conquista, mas que são de outras cidadezinhas menores. Sim. Então, ele iria voltar para casa. E aí, o paciente ficou insistindo com a esposa. O médico quis dizer que eu não tenho mais jeito, né? Ela, não foi isso. Só que ela não conseguia mais tá perto dele naqueles momentos, se afastou um pouco. E pela angústia do próprio segredo, né? Ligando para outras pessoas, para a família, para conversar. E ele se sentiu muito só. E não só se sentiu só, como ele começou a achar que ele estava sendo traído. Que a esposa, no momento que ele mais precisava, estava traindo ele. Então a gente... Só porque ela estava um pouco isolada. Estava mais distante. Até para proteger ele, né? Para não falar, enfim. Então, foi uma semana que ele ficou muito angustiado e brigando muito. Aí, quando foi no sábado, isso foi ainda na primeira etapa do Compaixão, nós conversamos e assim, poxa, gente, a gente vai precisar conversar com ele, porque ele não pode ficar nessa angústia toda. E uma dificuldade muito grande que se tem poxa, como é que você vai falar um diagnóstico, né? E aí, lá fomos nós conversar com ele e ele não ouvia mais por causa do tumor, ele tinha perdido a audição. Então, eu conversava com ele escrevendo numa folha de caderno, né? Eu soube que você tá chateado com sua esposa. Aí ele aí conta a história. Ela, no momento que eu mais preciso, me deixou sozinho, me abandonou. E eu soube que isso aconteceu depois da consulta, né, com um oncologista. Aí ele falou,
É verdade. Ela não quis me dizer o que foi que o médico disse. Aí eu perguntei, você gostaria de saber? Aí ele fez, é que eu não tenho mais jeito, né? Eu parei assim, só fiz assentar. Aí ele foi, abraçou ela, né? Pediu desculpas e pediu para que ela não fizesse mais isso, né? Porque não falou a ele, porque ele já estava achando que ele estava se sentindo abandonado, se sentindo traído. Então, naquele dia, ele olhou para mim também, ele fez assim, olha, doutora, não faz isso. Não faz nunca isso com um paciente, né? Essa atitude desse segredo a gente chama complô do silêncio. E é realmente uma das condições muito importantes em cuidados paliativos, que muitas vezes a família querem tomar a frente do diagnóstico, né, e dos cuidados do paciente, e que ele não participe das escolhas. Mas assim, tem pacientes que querem que a família faça isso, mas tem pacientes que querem participar. Esse paciente, isso foi no meio da manhã, às 10, 11 horas, às 15 horas da tarde ele partiu. Então, só foi o tempo de fazer as pazes com a esposa para se permitir partir em paz. Foi a tempo, hein? Uhum. Meu Deus, cada história. Qual a importância da espiritualidade, doutora, no cuidado com pacientes idosos e em cuidados paliativos? A espiritualidade, para mim, é mais uma estratégia terapêutica, né? Eu converso com os pacientes assim, olha, a oração alcança onde a gente não vai. A gente ainda conhece muito pouco, né? A gente sabe apenas onde Deus nos permite saber até esse momento. Mas há muito mais que vai além. Então, a gente tem de pedir ajuda de quem realmente sabe e é capaz. E a fé é como se fosse aquela força motriz, né, que move montanhas, que nos faz seguir muito além do que a gente imagina. Então, a gente usar essa força a favor do paciente, né, a favor do processo de cura, seja que não seja cura em si, mas de qualidade de vida, de melhora, de estar bem enquanto Deus nos permite. Eu acho que isso é fundamental. E eu tento aplicar não só os pacientes em cuidados paliativos, em fase final de vida, mas também em todos os pacientes, né? A importância da oração, do buscar e achareis. Estamos em um momento onde a gente vê as pessoas perdendo o sentido da vida, né? Até crianças, adolescentes se suicidando. Então, assim, mais do que nunca a gente precisa resgatar a fé, né? A espiritualidade, porque a gente não está aqui por acaso, todos temos um propósito e a gente precisa fazer esse encontro, né? Com o Criador e buscar o nosso propósito de vida. Eu comentei a semana passada com a capitã Alice, né, que foi nossa convidada, que eu estou sentindo uma ausência muito grande de Deus nas pessoas, né? Eu particularmente sinto, porque você vê, as pessoas estão céticas demais, né? Quando você, por exemplo, a gente depara sempre com pacientes que recebido um diagnóstico, eles já querem morrer ali, né? Ele já não tem, já fala, poxa, é fim. E às vezes eu tento, doutora, no meu trabalho, desmistificar a ideia de que câncer é fim. Uhum. Né? Como também o tratamento paliativo, né? Então, às vezes o câncer vem para te fazer melhor. Quantas vezes eu ouvi de pacientes me dizendo, pacientes com doenças neurológicas graves, né, incapacitantes, com neoplasias, dizendo, essa doença foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pois é. Poxa, mas por que a gente precisa adoecer para despertar? A gente pode fazer esse encontro antes.
Mas não é fácil, e às vezes a gente fica assim, não é que a gente desanima, e fala, por onde eu procuro, por onde eu vou para mostrar para esse paciente de que Deus está ali com ele, né? E às vezes eles não aceitam, eles se blindam, né? E aí a gente tem que respeitar a opinião dele, a posição dele, mas não é fácil. Mas a gente quer passar essa mensagem, né? E eles não deixam, eles não aceitam. Nós estamos em uma sociedade, né? Muito consumista, muito materialista. Então, assim, é muito difícil para as pessoas que são criadas, formadas nessa sociedade, né, suportarem a dor. Às vezes os cuidados paliativos a gente não consegue controlar a dor completamente, mas pelo menos dá um significado a essa dor que você está tendo, né? Eu sei que eu estou passando momentos difíceis, sei que estou sofrendo, mas há uma perspectiva maior. Isso não é por acaso. O que é que eu posso tirar de bom? Que lição posso tirar disso daí? Então, a espiritualidade nos ajuda a ressignificar os momentos difíceis. E essa perspectiva do materialismo de tá aqui e acabou, nos impede de enxergar, né? Que é muito mais do que o que a gente consegue ver, ouvir, sentir com os nossos sentidos. Isso mesmo. Quais as lições você tirou da sua vivência com os pacientes em cuidados paliativos? Buscar viver em congruência, né? Com os princípios, com o que eu acredito, com o que é mais importante, né? Com aquilo que é mais valoroso na minha vida. Então, recentemente eu tive de fazer uma escolha muito difícil, que foi a questão abrir mão do consultório para ficar só na universidade. Mas assim, chegou um momento vendo meus filhos, eu tenho 3 filhos, precisando, né, de cuidados, e uma rotina muito intensa de trabalho, porque quanto mais você trabalha, mais as pessoas se você ganha respeito, as pessoas confiam. Sim. Só que assim, tive de parar e perceber que ou eu abria mão da universidade ou eu abria mão do consultório. Porque a família, eu não tenho como abrir mão. Sim. Depende totalmente de mim. Com certeza. Então, assim, foi mais de 1 ano para tentar fazer uma escolha, né? Pesando o que é mais importante e podendo ver, assim, que, poxa, eu não quero fazer essa escolha quando algo ruim acontecer, ou olhar para trás e ver que eu fiz tudo errado, né? Que eu poderia ter feito escolhas diferentes na minha vida. Então, eu agradeço a essa vivência, né? Com os meus pacientes, né? De poder valorizar, né? Fazer escolhas melhores. Eu acho que é o que realmente importa na vida, né? É a gente tomar escolhas congruentes com o que nos é caro, nos é valoroso, nos é significativo. Essa sua escolha, você está feliz? Sim. Isso que importa, né? Uhum. Tá leve, tranquilo e tá feliz. Isso é que é importante. Vou ajudando, assim, ainda em um processo de transição, né? Alguns pacientes que eu acompanhava há muito tempo, ainda tento dar um suporte na medida do possível. Outros já foram se encontrando com outros colegas, mas assim, queira ou não, eles têm outras possibilidades hoje em dia aqui, tem outras pessoas para fazer esses cuidados. E a família só dependia de mim.
Eu vou pedir licença para só fazer um recadinho aqui, doutora. Amanhã, início do mês de março, é um trabalho de conscientização, que é o mês, chama Março Borgonha, que é o mês de conscientização do mieloma múltiplo. E nós, no domingo, nós vamos ter uma live com o Dr. Fábio Pires do Einstein. Quem vai estar mediando é Marli, que é paciente do mieloma. Então, aqueles pacientes que têm dúvida sobre o mieloma, vai vindo novidade aí com o Dr. Fábio. Na sexta-feira, nós vamos estar aqui, né, na Melodia FM e também no Instagram, com a doutora Daniela Pedreira, que é a médica hematologista, também vai estar falando sobre o mieloma múltiplo. Então, vamos estar massificando bem mais esse mês sobre o tema, né, que o mieloma precisa ser reconhecido, precisa ser investigado com sintomas, uma vez que os sintomas são muito parecidos com doenças comuns. O nosso tempo já está acabando, vou te fazer uma última pergunta para finalizar. Qual mensagem a senhora deixaria para quem está nos acompanhando agora, principalmente para aquele paciente que está desacreditado e sem esperança? Quando a gente fala espiritualidade, a gente não está referindo à religiosidade, a uma religião em si. A espiritualidade é uma necessidade de todo ser humano. Esse encontro com o sagrado, com o divino, esse encontro, né, com o Criador, seja qual for o nome que tenha, né, que cada um queira dar, mas a gente precisa. Se a gente parar para pensar que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e que a gente não tem como amar a Deus se não for pela sua criação. Então, o nosso encontro com Deus é exatamente nessa relação com a criação, seja com a natureza, com as estrelas, o cosmo, seja com o outro, né? O próximo, pessoa, indivíduo, né? Tem pessoas que vivem sua espiritualidade no cuidar do outro, seja cuidando dos animais, da natureza, né? Algumas pessoas contato com as pedras, enfim. É importante que cada um busque a sua estratégia de conexão com o Criador, né? E que possa se permitir esse encontro, esse encontro renovador, né? De energias, de força, de esperança. Todos nós precisamos de um encontro diário, né? De momentos diários de paz íntima, né? Que é esse encontro são esses momentos de espiritualidade. Olha, muito obrigado pela sua presença. Nossa, você é muito leve. A gente sente a presença de Deus muito forte em você. Que você continue fazendo esse trabalho, que com certeza muitos pacientes que precisam, né, que principalmente aqueles carentes, vão estar em boas mãos, eu diria assim, né? Muito obrigado, viu, doutora, pela sua presença. E o programa aqui, o nosso podcast está à sua disposição, né? Quando quiser voltar, falar alguma coisa mais, fique muito à vontade. Muito obrigada. Tá bom? Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.